Exercício 10, Enem 2016. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, as nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e, consequentemente, o aquecimento da célula. A elevação da temperatura descrita ocorre porque o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor. O campo magnético alternado faz com que as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. As nanopartículas interagem magneticamente com células do corpo, transferindo calor. O campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas que transferem para as células do corpo. As nanopartículas são aceleradas em um único sentido em razão da interação com o campo magnético, fazendo-as colidir com as células e transferindo calor. Bom, gente, exercício conceitual de física, né? Basicamente, ele entrega o exercício aqui, né? No próprio exercício, olha só, está aqui a agitação das nanopartículas. A temperatura, gente, a definição de temperatura é a agitação das partículas, tá certo? Então, só vai aumentar a temperatura quando tem agitação das partículas. Então, essas nanopartículas, elas se agitam, colidem com as células tumorais, tá certo? E a colisão com as células tumorais vai fazer com que eleve-se a temperatura, né, da célula cancerígena, tá ok? Bom, a única alternativa em que você tem esse fenômeno ocorrendo aqui é na alternativa B, né? Só para a gente entender aqui, ó, né, vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas, né, porque elas não têm nada a ver com a definição de calor. Então, por exemplo, no A, o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor. Não, né, o campo magnético não vai gerar aumento de temperatura. Na C, elas interagem magneticamente com as células, transferindo calor. Também não há geração, né, transmissão de calor dessa maneira. O campo alternado fornece calor para a nanopartícula que transfere ao corpo. Também não está relacionado com a definição de temperatura. E aí, as nanopartículas são aceleradas. Gente, elas são nanopartículas magnéticas, então elas não podem ser aceleradas, tá ok? As únicas partículas que são aceleradas num campo magnético são os elétrons, né? São as cargas, né? Os elétrons, os prótons, né? Partículas com cargas, essas sim podem ser aceleradas. Então, gente, mais uma vez, a única alternativa, de acordo com a definição de temperatura, que é a agitação das partículas, ele, né, enfatiza isso aqui no exercício, é a alternativa B, tá certo? Em que as partículas giram e transferem calor por atrito, por colisão com as outras partículas aí, tá ok?